As guerras napoleônicas moldaram a Europa moderna. E você sabia que a história da Europa como conhecemos hoje é profundamente marcada por um período turbulento e fascinante que remete ao início do século XIX? Imagine um continente em chamas, onde nações estão em constante conflito, alianças são formadas e desfeitas, e um único homem, Napoleão Bonaparte, se ergue como uma figura central que mudará não apenas o mapa da Europa, mas também os rumos da política, economia e sociedade nos séculos seguintes. Continue assistindo, porque o que vem a seguir pode mudar sua percepção sobre a história que moldou nossos dias. As guerras napoleônicas não foram apenas batalhas travadas em campos cobertos de sangue. Elas foram um verdadeiro divisor de águas, que levaram à ascensão do nacionalismo, à transformação do conceito de cidadania e à discussão sobre os direitos do homem. Você pode se perguntar em como uma série de guerras poderia provocar mudanças tão profundas e duradouras. A resposta começa a se desenhar sob a figura carismática de Napoleão, um líder que desafiou as noções de monarquia e que, a partir de suas conquistas, estabeleceu um novo tipo de governo democrático, mesmo que a sua própria liderança se contradissesse. Surpreendentemente, as guerras napoleônicas foram precedidas pela Revolução Francesa, um evento que serviu como um grande catalisador para tensões políticas e sociais na Europa. Um dos aspectos mais fascinantes é que a Revolução não apenas derrubou a monarquia absolutista, mas também lançou sementes que germinariam em várias partes do continente, desafiando o status quo. Você já parou para pensar que a Revolução Francesa poderia ser encarada como o barril de pólvora que levou às explosões de guerra? É um pensamento intrigante, não é? Ao longo de uma série de conflitos que duraram de 1803 a 1815, Napoleão estabeleceu um império que se estendia por grande parte da Europa. Em sua busca por poder, ele não só conquistou terras, mas também moldou as políticas e as culturas dos países que dominava. O impacto desse período se estende além das coordenadas geográficas. Estamos falando de mudanças nas leis, na educação e até mesmo na maneira como as pessoas pensavam sobre sua identidade nacional. Você sabia que Napoleão introduziu o Código Civil, que foi um modelo para muitos sistemas jurídicos ocidentais modernos? A estrutura de nossos próprios direitos civis pode ser, em grande parte, um reflexo desse código inovador. Mas o que realmente estava em jogo nesse conflito incessante entre potências europeias? Era apenas a ambição de conquistar mais terras e recursos? Não podemos esquecer que havia questões mais profundas de identidade, cultura e a luta pela autodeterminação dos povos. Neste sentido, as guerras napoleônicas também podem ser vistas como um campo de testagem para o nacionalismo moderno. Afinal, quem teria imaginado que uma luta entre nações poderia também ser o berço dos sentimentos patrióticos que ainda fervilham em muitos países europeus hoje? Enquanto Napoleão levava suas tropas à vitória, sua imagem tornou-se sinônimo de transformação. Entretanto, a história nos ensina que toda subida tem seu preço. As derrotas não tardariam a chegar, e em 1812, a desastrosa invasão da Rússia marcaria o início do fim para o imperador. Você está se perguntando como essa derrota seria o início de um novo capítulo para a Europa? O que ocorre a seguir vai muito além das batalhas e dos reveses militares. À medida que as tropas napoleônicas recuavam, o sentimento anti-francês solidificava-se em várias nações, gerando uma onda de nacionalismo que se manifestou em diferentes formas. Você sabia que essa crescente identidade nacional, alimentada pelo ressentimento das guerras e pela resistência, levaria a revoluções em várias partes da Europa nas décadas seguintes? As guerras napoleônicas estimularam uma onda de patriotismo que não foi facilmente controlável, desafiando as monarquias estabelecidas e estabelecendo a base para os conflitos do século XIX. Não podemos esquecer também do papel da diplomacia nesse cenário. Em um momento em que as nações buscavam equilíbrio de poder, o Congresso de Viena, em 1815, foi uma resposta às consequências das guerras. Mas o que é mais surpreendente é que as discussões e os acordos feitos lá não foram apenas sobre o que foi perdido e o que foi ganho, eles moldaram diretamente a arquitetura política da Europa moderna. Você pode estar se perguntando em como exatamente esses acordos influenciaram os eventos que se seguiram. O Congresso não só reestruturou as fronteiras, mas também plantou as sementes para futuros conflitos, que viriam a eclodir ao longo do século XIX. O retorno das monarquias absolutistas e o desejo de restabelecer a ordem antiga trouxeram à tona o espírito rebelde que estava latente nas populações. É aqui que começa um novo confronto, um embate entre liberais e conservadores, onde as ideias modernas de liberdade, igualdade e cidadania eram desafiadas pelas velhas guardas que se agarravam ao poder. Você sabia que as guerras napoleônicas também resultaram em um impacto cultural significativo?
A arte, a literatura e as filosofias que emergiram desse período refletem um mundo em transição. Obras de escritores como Victor Hugo e músicos como Beethoven capturaram o espírito de uma época em que as ideias de liberdade e individualidade estavam no auge. Mas o que vem a seguir vai te surpreender, em como a música e a literatura responderam a um tempo de guerra e tumulto. Como elas ajudaram a moldar a identidade europeia na era moderna. À medida que nos aprofundamos na análise das consequências duradouras das guerras napoleônicas, vemos que o continente estava longe de encontrar a paz. Os princípios da Revolução Francesa e a ideia de nacionalismo deram surgimento a novas ideologias que influenciariam poderosamente a política europeia. A luta pela autodeterminação tornou-se uma bandeira em várias nações, e o desejo de construir estados-nação sólidos surgia como uma nova força a ser considerada. Agora, que tal refletirmos sobre a pergunta que muitos se fazem: será que o que aconteceu na primeira metade do século XIX poderia ser visto como uma grande mesa de xadrez, onde as peças se moviam em uma dança perigosa dependendo do que os líderes decidissem? Os resultados dessas jogadas não apenas redefiniram fronteiras, mas também abriram espaço para a construção de um continente mais complexo e interconectado. Ao olharmos para os movimentos sociais e as revoluções que avançaram sobre o século XIX, e, eventualmente, sobre o século XX, percebemos que o legado das guerras napoleônicas viveu muito além de Napoleão em si. Os conceitos de cidadania, direitos e soberania nacional que emergiram desse período ainda ecoam nas discussões políticas de hoje. Você pode estar se perguntando como essa transformação radical no pensamento europeu impactou o restante do mundo. Essa questão merece uma exploração cuidadosa. E assim, neste intrigante evento da história, notamos que a Europa moderna não poderia existir sem as marcas deixadas pelas guerras napoleônicas. As sementes de nacionalismo plantadas sob o sol do conflito não foram meras sombras de um passado tumultuado, elas cresceram em uma floresta densa de identidades, culturas e valores que ainda hoje estamos tentando compreender. Mas não se preocupe, este é apenas o início da nossa jornada. No próximo capítulo, exploraremos as repercussões diretas e os desdobramentos das ideias que nasceram desse tumulto, e como elas nos trouxeram até os dias atuais. Prepare-se, porque o que está por vir pode surpreendê-lo ainda mais. Continuando nossa jornada pela história das guerras napoleônicas, é essencial agora adentrar nas repercussões diretas das transformações que esse período promovido por Napoleão causou em todo o continente europeu. Como mencionado, as ideias que surgiram desse conflito foram além das fronteiras da França, causando um impacto que reverberaria em várias nações e moldaria as agendas políticas, sociais e econômicas da Europa nos séculos seguintes. Primeiramente, vamos explorar o impacto das guerras napoleônicas no conceito de identidade nacional. Napoleão, ao impor o domínio francês, involuntariamente incutiu nas populações submetidas a ideia de que pertenciam a uma nação específica, uma ideia que antes era um conceito marginal em muitas partes da Europa. Como a ocupação militar muitas vezes envolve a imposição de novas leis e a supressão de antigos costumes, isso também levou muitos povos oprimidos a refletirem sobre sua própria identidade, cultivando um senso de pertencimento e solidariedade. Você sabia que a resistência à ocupação francesa estabeleceu a base para muitos movimentos nacionalistas que se seguiram, culminando em revoluções e guerras de independência no século XIX? Esses sentimentos nacionalistas não brotaram do nada. Em muitos casos, eram reações diretas às políticas de Napoleão. Por exemplo, na Alemanha e em Itália, onde a fragmentação política era prevalente, as guerras serviram como um catalisador para começar a unir as várias entidades políticas em busca de uma identidade nacional comum. O poeta e filósofo alemão Johann Gottfried Herder, cujas ideias sobre Volksgeist, o espírito do povo, se tornaram influentes durante e após as guerras napoleônicas, defendeu que cada grupo étnico tinha seu próprio caráter e cultura que deveriam ser preservados. Essa era a base para o nacionalismo que incendiaria a Europa. E enquanto as ideias nacionalistas ganhavam força, a situação política não se tornava mais estável. Após a queda de Napoleão e o restabelecimento das monarquias absolutistas pelo Congresso de Viena, os regimes começaram a sentir a pressão popular por mudanças. Revoluções, como as de 1848, foram uma resposta direta a essa nova realidade. Você sabia que essas revoluções, muitas vezes chamadas de Primavera dos Povos, refletiam tanto a luta por direitos democráticos quanto a busca pela unidade nacional? Em muitos casos, os governos monárquicos enfrentaram enormes dificuldades, pois a pressão popular se manifestava em demandas tanto liberais quanto nacionalistas. Mas o que realmente motivou essas revoluções? Além do clima econômico desfavorável que permeava a Europa, havia um desejo genuíno de vozes populares em sistemas que pareciam cada vez mais desatualizados e desconectados da realidade das pessoas.
Os ideais revolucionários herdados da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, ainda ressoavam poderosamente. Você percebe como essas ideias, inicialmente fomentadas por líderes como Napoleão, se tornaram um fluxo contínuo que alimentava insatisfações e esperanças? À medida que avançamos para a segunda metade do século XIX, notamos que as tensões entre os princípios nacionalistas e as tradições monárquicas frequentemente resultavam em conflitos armados. Um exemplo notável é o surgimento da unificação italiana e da unificação alemã, ambas movimentações políticas que capturam a essência do nacionalismo. Você sabia que figuras como Giuseppe Garibaldi e Otto von Bismarck desempenharam papéis cruciais na formação do que conhecemos hoje como Itália e Alemanha? As guerras e as negociações que levaram à unificação não eram apenas episódios de conquista militar, eram também profundas manifestações das aspirações populares por um Estado nacional coeso. Garibaldi, um líder carismático, mobilizou forças milicianas com seu movimento Camisas Vermelhas, lutando incansavelmente pela unificação da Itália. Em paralelo, Bismarck, o chanceler de ferro, utilizou tanto a diplomacia quanto a guerra de maneira calculada para unir os diversos estados germânicos sob a liderança da Prússia. O que é impressionante é que, embora Bismarck estivesse disposto a utilizar a força militar, ele frequentemente retornava à mesa de negociações para consolidar suas conquistas, o que destaca a complexidade das relações políticas na época. Essa dualidade de conflito e diplomacia moldou a política europeia moderna e levou à ascensão das potências nacionais. Mas o que tudo isso significa para a Europa do século XXI? O legado das guerras napoleônicas e das revoluções do século XIX não se limita apenas à formação de novos estados, essas mudanças estão intrinsecamente ligadas a ideias que moldaram não apenas a Europa, mas também influenciaram o resto do mundo. O conceito de nação-estado, por exemplo, que se tornou dominante nas relações internacionais, encontra suas raízes nessa era de intensa transformação política e social. Levando em conta o impacto econômico, é igualmente fundamental mencionar como as guerras napoleônicas afetaram o desenvolvimento econômico da Europa. O bloqueio continental, imposto por Napoleão para sufocar a Grã-Bretanha economicamente, acabou por resultar em um aumento da industrialização nas nações europeias, uma vez que estas buscavam alternativas às importações britânicas. Você sabia que essa mudança na dinâmica econômica foi um precursor fundamental da Revolução Industrial, que se espalhou pela Europa nas décadas seguintes? O crescimento das indústrias, particularmente em países como a Grã-Bretanha, Alemanha e França, resultou em uma rápida urbanização e transformação social. Na verdade, a indústria não apenas mudou os meios de produção, mas também alterou as relações sociais, levando a um aumento da classe trabalhadora urbana e à luta por direitos e melhores condições de trabalho. As lutas de classe emergentes e os movimentos sociais, por sua vez, foram frutos das mesmas sementes políticas que Napoleão havia plantado. E ao olharmos para o futuro dessas mudanças socioeconômicas, não podemos ignorar o papel das novas tecnologias que emergiram nesse contexto. A ferrovia, por exemplo, tornou-se um símbolo da Revolução Industrial e permitiu uma interconexão que antes era impensável. Você sabia que a rede ferroviária começou a se expandir rapidamente após as guerras napoleônicas, ligando cidades e regiões antes isoladas? Essa infraestrutura não apenas facilitou o comércio, mas também impulsionou a mobilidade das populações e a disseminação das ideias nascentes de modernidade. Uma menção especial deve ser feita ao campo da arte e da cultura nesse período de transformações. Pintores, escritores e músicos foram influenciados não só pelos horrores da guerra, mas também pelas ideias de liberdade e identidade que pulsavam nas sociedades em transformação. Os romantistas, por exemplo, trouxeram um novo olhar para a experiência humana, valorizando a emoção e o individualismo como resposta à racionalidade do iluminismo e às guerras que devastaram o continente. Você sabia que o romantismo foi uma forma de resistência cultural contra os dogmas da época, celebrando a beleza da natureza e as lutas do povo? A literatura, particularmente, floresceu neste contexto. Autores como Victor Hugo, que capturaram a essência da luta do povo em suas obras, tornaram-se vozes icônicas da época. Em Os Miseráveis, por exemplo, Hugo aborda não apenas os efeitos das guerras e da revolução nos indivíduos, mas também a busca incessante por justiça social, um tema ainda ressonante hoje. À medida que nos aproximamos do final do nosso percurso, é importante refletir sobre um aspecto crucial das guerras napoleônicas. Elas não foram um anátema, mas um necessário portal para o reconhecimento das realidades políticas, sociais e econômicas em transição. A era que começou com Napoleão trouxe consigo uma turbulência que, embora muitas vezes dolorosa, também promoveu a transformação. As ideias de nacionalismo, direitos humanos, cidadania e dignidade humana surgiram como pilares da modernidade.
Agora, você pode estar se perguntando, como esse legado de transformações ainda vivemos hoje? A verdade é que as guerras napoleônicas e suas repercussões continuam a ressoar nas questões políticas contemporâneas. O nacionalismo, por exemplo, voltou a se tornar uma força poderosa em muitos países, desafiando as normas de cooperação e integração que foram construídas após as guerras mundiais. Em um mundo globalizado, o sentimento de pertencimento a uma nação, assim como os direitos e identidade cultural, continua a instigar debates acalorados. As lições do passado nos mostram que a luta entre os ideais de liberdade e igualdade e os interesses de poder e controle permanece atual. A narrativa da Europa moderna, assim como a do mundo, é marcada por uma luta contínua para conciliar esses princípios, e as guerras napoleônicas fornecem um cenário fundamental para entender como chegamos aqui. Em conclusão, ao refletirmos sobre o impacto das guerras napoleônicas, é vital reconhecer que esse período não foi um mero capítulo de conquistas militares ou derrubadas de tronos, mas uma complexa interrelação de ideias, aspirações e identidades em formação. A história nos ensina que a mudança, embora frequentemente envolta em conflito e resistência, também é uma força poderosa que pode conduzir a um futuro mais justo e interconectado. Portanto, ao encerrar esta discussão, encorajamos você a continuar explorando as camadas da história que moldaram as sociedades modernas. A narrativa das guerras napoleônicas é uma parte crucial dessa jornada, um lembrete de que as lutas de ontem ainda ecoam com profundidade nas questões de hoje. O que passou e os legados que deixou devem ser compreendidos em sua complexidade, pois só assim podemos avançar em direção a um futuro que respeite as lições aprendidas e aspire à verdadeira emancipação de todos os povos. Prepare-se, porque o que vem a seguir só irá aprofundar ainda mais seu entendimento sobre a intrincada tapeçaria da história.